Marc Marques fala sobre sua evolução mental. Ele também falou se era opção para ele ir para a KTM ou para a Aprilia antes de assinar com a Ducati. Roda a vinheta, que eu já trago a informação. Marc Marques é um piloto espetacular, não dá para negar, né? E sem dúvida, trabalhar a questão mental foi essencial para podermos vê-lo novamente próximo do topo. Aqui nessa entrevista concedida à DAZN, ele contou esses detalhes bem interessantes, que pode ser inclusive um manual para nós, meros mortais, com vários temas como estabelecer metas possíveis. Em 2023, Marc Marques desistiu do GP da Alemanha depois de sofrer uma forte queda na curva 7 durante o warm-up, causando uma pequena fratura no polegar esquerdo. Essa entrevista foi concedida antes da etapa de 2024. Abre aspas, o Grande Prêmio da Alemanha do ano passado me ajudou a ver a realidade e aprender que você não consegue definir certas expectativas. Até aquele dia, eu sempre tinha definido expectativas e lá eu entendi que expectativas e metas sempre têm que ser realistas. Naquele fim de semana, eu não via a realidade, não sabia como reagir. Eu estava batendo em uma parede, fecha aspas, disse o Marc Marques. O 8 vezes campeão do mundo reiterou em várias ocasiões que a ideia de pendurar seus couros após a aprovação que lhe passou nos últimos anos devido à queda na Espanha e à moto da Honda, né, que não permitia a ele ir onde ele queria estar, e passou pela sua cabeça, então, em algum momento, essa aposentadoria. Mas desde que ele entrou para a equipe da Nadia Padovani, as coisas mudaram, e ele fala, abre aspas, evoluí, especialmente na forma como estabelecia objetivos realistas. Você não pode chegar a um circuito, não importa a sua história lá, do jeito que eu fiz no ano passado, e tentar vencer a corrida. Aquele grande prêmio foi frustrante, com o gesto do dedo médio, ou eu mais atrás, apenas quando sabia que algo havia quebrado após uma queda e pensando que poderia passar por outra lesão. Isso me fez aprender a ser um administrador, um saber me adaptar e não criar falsas expectativas, disse ele. Por essa mesma razão, Marc Marques não estabeleceu expectativas para o GP da Alemanha de 2024, local onde ele sempre venceu quando correu, né? E onde no domingo encenou um retorno sensacional que terminou com um pódio na segunda posição, né? Foi histórico. E ele falou, abre aspas, tudo isso lembrando, antes da corrida, né? Não há problema em não vencer em Sachsenring. Haverá férias de verão e a segunda parte da temporada começará. No início da temporada, há 2 ou 3 circuitos que você visa porque acha que pode fazer melhor. Austin foi um dos alvos. E eu caí na corrida. E Sachsenring é outro, mas se eu não vencer, a vida continua e haverá mais oportunidades no restante da temporada e no próximo ano. Não ganhar aqui não é um fracasso, mas sei o que será dito e não me preocupo com isso. Tenho ideias muito claras e sei o que pretendo alcançar nessa temporada. Fecha aspas, afirmou ele então nos dias que antecederam o final de semana. E olha, nada foi dito, né? Claro, até nada foi dito porque ele chegou em segundo, né? Se não tivesse chegado em segundo, talvez alguém falaria alguma coisa, né? Que o velho Marques não está de volta ou coisas assim. Mas não, ele mostrou realmente que a qualidade está com ele, né? Largado a posição que ele largou, eu afirmo aqui, ele teria vencido a corrida se tivesse largado ali na frente, né? Devido ao incidente lá com o Stefan Bradley, isso não foi possível, mas ele teria vencido. Mas enfim, ninguém criticou essa questão, criticou no sentido, não para denegrir, sim no sentido, se ele tivesse chegado mais para trás na pista, onde ele é muito favorito, muitos falariam com certeza, mas não foi o que aconteceu, haja visto a posição que ele acabou chegando em uma corrida que foi surreal, né? Foi o destaque da prova, com certeza. E o espanhol também foi questionado sobre os seus principais rivais na luta pelo título e se vê com oportunidade de lutar pela coroa. Ele fala, abre aspas, Bagnaia intensificou-se nas últimas corridas e está subindo de nível. Martin está conseguindo o seu próximo. Não no nível dele, mas próximo. Parei um pouco, fiquei onde estava em Jerez e Le Mans. As pessoas me dizem que estive perto, mas você tem que ver a realidade. E a realidade é que, como posso estar na luta se estou salvando os domingos, há sempre 2 pilotos que são consistentemente mais rápidos e terminam à frente. Muitas coisas têm que acontecer, mas não me vejo na luta pelo campeonato. O objetivo será terminar entre os 3 primeiros, embora não seja fácil. Teremos que lidar também com o Bastianini, disse ele. Interessante a visão dele aqui já da questão do Bagnaia, né?
Mesmo antes do que aconteceu na corrida, ele já via o Bagnaia superior, né? E quem seria o favorito dele? Nesse momento, vejo o Pecco mais forte. Ele tem a estabilidade mental e os resultados. Ele está ganhando impulso, que é verdade. Pode mudar em algumas corridas, mas agora é um impulso que é assustador, olha só. E depois de todo o fervor do mercado de pilotos 2025, Marques falou se a sua ascensão à equipe de fábrica da Ducati poderia ser um problema para Bagnaia. E ele respondeu: acho que Bagnaia aceitou bem, que seremos companheiros de equipe no próximo ano. Se eu estivesse no lugar dele, encararia isso como um desafio. Eles colocaram o piloto com mais campeonatos mundiais atualmente no grid com a mesma moto, então eu posso vencê-lo. Mas você tem que perguntar a ele como ele aceitou, fecha aspas. Aí aqui diferencia um campeão de um piloto comum, né? Se o Bagnaia realmente encarar como um desafio, como disse Marques, será muito bom para a carreira dele. Agora, se tiver medo, né? Tiver achar que foi ruim, enfim, a tendência para o Bagnaia é ser realmente um problema para o histórico, para a carreira dele. E continuando com o tema mercado de pilotos, Marques confirmou que as suas opções de mudar da Ducati para a Aprilia ou KTM eram muito reais, olha só, abre aspas. Era uma possibilidade, era a opção C. Não a segunda, mas sim, por que não? Há duas marcas europeias que estão saindo-se muito bem e tem um método de trabalho e progressão que está levando eles a vencer corridas. Então sim, era uma opção real e viável, finalizou Marc Marques. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Então deve ter gostado, né? Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim você não perde nada. Compartilhe nos grupos de WhatsApp que você tem aí sobre motociclismo. Também nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Manda junto ali com o comentário do Pix a sua opinião, sugestão e falaremos de você no próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão vira vídeo aqui no nosso canal. Não esquece também de acessar o nosso site, que lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. É o informatudo.com.br/esportes, o link está aqui na descrição. E também lá falamos do mundo das lutas e também da Fórmula 1, né? E se você gosta de colocar a moto na estrada, nós colocamos a nossa CBR 1000RR na estrada. Eu faço vídeos para o meu outro canal, que você encontra aqui em meus canais. Se inscreve lá. É o Moto na Estrada, Encontros e Viagens de Moto by Ariel. O Moto na Estrada é o Instagram. Também convido você a curtir, seguir lá, né? Encontros e Viagens de Moto by Ariel no YouTube e Moto na Estrada by Ariel no Instagram. Valeu, obrigado e até a próxima. E não esqueça, vai acelerar, coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.